E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esferas de atuação de autoridade que Deus nos concede. Nós precisamos entender que para Deus tempo é tempo, mas para nós tempo é lugar. Quando Deus quer mudar e nos levar para um novo tempo nas nossas vidas, Ele nos leva para um novo lugar, trabalhando assim com o nosso território, com a nossa jurisdição. Deus nos dá sempre um termo para que a gente possa atuar dentro de uma jurisdição onde nós somos habilitados para atuar dentro de um propósito de Deus. E a gente pode imaginar que a situação de Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 3 e 4, fala que Deus falou assim: olha, onde você pisar a planta dos seus pés, com o povo hebreu, com o povo de Canaã, onde você chegar, eu vou lhes dar por herança esse lugar. Porém, no versículo 4, Deus diz assim: mas o seu termo, a sua limitação é essa, essa e essa e essa. Limitou o lugar onde eles teriam a esfera de atuação deles. Então Deus faz assim conosco. Toda vez que Deus vai nos levar para uma nova esfera de autoridade, que Ele vai nos colocar num novo tempo nas nossas vidas, Ele nos faz andar dentro de um termo, de um território onde a jurisdição espiritual está sobre nossas vidas. Caminhar nesses lugares de autoridade estabelecidos por Deus vai nos permitir fluir com mais facilidade. Então você vai tentar agir ou fluir dentro de uma esfera de atuação na qual você não está habilitado, não vai funcionar. Imagine que você é um excelente piloto de carro, dirige carro como um piloto de Fórmula 1, mas você não tem uma carteira de habilitação, ou seja, você faz muito bem algo que você não está habilitado para exercer. E assim são as esferas de atuação espiritual, e Deus trabalha dessa forma conosco também. Olha só o que diz aqui: autoridade, esfera de atuação e habilitação. Foi isso que nós falamos agora. Ou melhor, você pode ter experiência com algo, mas não ser habilitado para exercer a função que você tem prática de fazer. Não é a prática que vai te permitir, porque você precisa entender que o que nos leva a situações de pecado muitas vezes não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, é como nós fazemos e como nós deixamos de fazer. Porque, por exemplo, você pode ter ambição, mas a ambição não pode ter você. Se a ambição passa a ter você, ela governa sobre a sua vida e não você mais que governa sobre a ambição. Então, os lugares onde você governa são os lugares onde Deus te colocou, onde Deus te deu jurisdição, habilitação, é o termo de Deus para a sua vida, é a terra de promessa de Deus na sua vida. Nesse lugar você vai atuar com autoridade de governo. Então Deus muitas vezes dá uma cidade para um homem, dá uma cidade para alguns homens, dá um termo, um território para algumas pessoas agirem, atuarem, e essas pessoas fluem muito bem naquele território. Quando tentam fluir fora daquele território, em um outro território, são frustrados terrivelmente, simplesmente porque estão atuando fora da sua esfera de governo, daquilo que Deus estabeleceu para aquele tempo na vida deles. Então, tempo para nós tem a ver com lugar, tempo para Deus tem a ver com tempo mesmo, ok? Vamos falar um pouco aqui também de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 3 até o versículo 12, que fala acerca das águas, que essas águas são as esferas de atuação que nós temos habilitação para atuar. Não adianta você tentar atuar ou julgar alguém que está numa esfera de água nos lombos ou sobre as cabeças, submerso nas águas, se você tem água apenas nos aterros. Você não conhece a movimentação espiritual de quem está em águas mais profundas. Você não sabe como funcionam as leis naquele lugar. Então você não pode julgar alguém que está num patamar acima do seu. Por isso que na Bíblia tem um contexto de autoridade espiritual, lá em Romanos capítulo 13, em que toda autoridade é estabelecida por Deus, de modo que só Deus pode tocar nas autoridades de cima para baixo, ou aqueles que Deus estabelece acima de homens, para liderar e conduzir outros homens. Essas esferas de autoridade nos habilitam para atuar na vida uns dos outros, até uma certa limitação que Deus estabelece sobre nossas vidas. Nós precisamos entender que se você está num prédio de 15 andares e você tropeça no 10º degrau do 5º andar, você vai cair no 1º degrau. Lá embaixo você para, no 1º degrau do 5º andar, 15º andar. Mas se você comete o mesmo erro e tropeça no 10º degrau do 1º andar, a queda é no 1º andar. Você, quando está dentro de uma esfera de atuação, você não cai para uma esfera inferior. Você cai dentro dela própria, dentro do processo de aprendizado. Ou seja, você é um calouro dentro de uma nova esfera de atuação na qual Deus te inseriu para atuar. Então você consegue funcionar dentro daquela esfera de atuação, apesar de não ter a experiência necessária quando você acaba de chegar, quando você entra nessa nova esfera de atuação. Então você precisa aprender a funcionar dentro dessa esfera de atuação. Ainda que Deus te deu a autoridade, ainda que Deus te habilitou, ainda que Deus estabeleceu o seu termo e permitiu que chegou o seu novo tempo na sua vida para atuar naquela esfera, você vai passar por um período de aprendizagem.
Você vai aprender a aprender dentro dessa esfera, dessa nova esfera de atuação. Ok? Eu quero deixar essa mensagem sobre jurisdição espiritual, sobre habilitação espiritual, para que você não venha entrar em outras esferas que você não está habilitado para funcionar. Um exemplo para vocês, olha só. Você se conhece com R$1.000, com R$2.000, com R$3.000, algumas pessoas se conhecem até com 10 mil, 20 mil reais, mas você não se conhece com 500 mil, com R$1 milhão. Então, pelo fato de você não se conhecer nessas esferas financeiras, você não sabe quais seriam as suas reações, as suas ações quando você tiver com esse poder aquisitivo em suas mãos. Então não julgue pessoas que estão nesse patamar. Se eu tivesse R$1 milhão, eu fazia isso, eu não seria como fulano, ciclano e beltrano. Você não sabe ainda porque as leis que regem aquela esfera de atuação são diferentes das leis que regem a esfera de atuação que você funciona. Então você precisa entender que governar sobre esses lugares vai exigir que você esteja habilitado e inserido no mesmo contexto para que você possa julgar, para que você possa discernir como que funciona nesses lugares, ok? Existem esferas de compreensão, existem níveis de compreensão que você não é capaz de discernir a menos que você esteja inserido nessa esfera de atuação. Antes de chegar nesses lugares onde você atua como alguém que é habilitado para estar nessa esfera, você não tem discernimento suficiente para julgar e para discernir aquilo que outros estão fazendo nesses lugares. Então é a mesma coisa de você olhar para o presidente da nação e dizer assim, se eu fosse o presidente eu fazia de tal forma. Você está julgando ele a partir do seu nível de percepção, do andar espiritual, da esfera espiritual que você está inserido. Quando você chegar lá, você vai perceber que lá as leis são diferentes, lá a movimentação espiritual é diferente, o contexto lá é diferenciado e você talvez vai mudar terrivelmente a sua forma de agir, de pensar quando chegar nesses lugares nos quais você está julgando alguém que já chegou. Então tem que ter muito cuidado nessa questão, porque é muito fácil dizer como você agiria se você estivesse em determinado patamar, olhando pela sua perspectiva. Mas é necessário que você tenha uma experiência real nesses lugares, nessas esferas de atuação, para que você possa ter um discernimento correto. Então, espere o seu tempo, busque o seu tempo, espere em Deus, esse novo tempo de Deus, para que você possa atuar nesses lugares, de modo que você possa entrar com habilitação, com autoridade, para que você possa funcionar. Não adianta você tentar manifestar algo que você não tem autoridade para manifestar, porque quando você faz isso fora do tempo de Deus e fora do modo de Deus, e não vai surtir o efeito que você esperava. É a mesma coisa de você tentar fazer o que um grande pregador, um grande profeta está estabelecendo para nações, você tentar fazer a nível de igreja local, a nível de cidade, e você não tem a autoridade, a habilitação, nem o contexto espiritual para manifestar aquela manifestação, aquela proclamação. O que vai acontecer? Resultado totalmente diferente, aleatório e muitas vezes até negativo em relação ao que você pensou que ia acontecer. Então tem que ter esse zelo de estar habilitado, estar autorizado e se tornar uma autoridade naquele contexto para que você possa atuar da melhor forma possível quando você for inserido no seu ambiente. Então, age dentro do seu ambiente, dentro da sua esfera de atuação, dentro dos termos que Deus te colocou, funciona nesses lugares, de modo que Deus possa te elevar de nível. Deus não quer nos dar dinheiro, Deus quer nos confiar dinheiro. No entanto, nós não estamos tão despreparados para que Ele possa nos confiar dinheiro que a gente não recebe. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não adianta você ter habilitação e capacidade para funcionar com R$1.000, com R$2.000 e ficar conjecturando como que faria se tivesse R$1 milhão, R$500 mil, R$2 milhões. Você não tem base para isso, você não tem autoridade para isso, para atuar nessas esferas. Então é preciso aprender, galgar os degraus para que você se sinta preparado para entrar nesses lugares. Imagine a seguinte situação: um prédio é construído um andar a cada mês, um exemplo. Vamos dar um exemplo fictício aqui. Um prédio de 10 andares sendo construído um andar a cada mês. Aqueles construtores, aqueles pedreiros, aqueles mestres de obras que atuam na construção de cada um dos andares, eles vão se habituando durante 30 dias a estar naquela altura de construção do prédio. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, cada andar permanecendo por um mês atuando. Quando eles chegam no 10º andar, eles têm toda a segurança necessária para funcionar naquele 10º andar, como eles funcionaram no primeiro andar, com a mesma esfera de confiança, porque eles acostumaram a se movimentar um mês de cada vez, um processo de cada vez, um passo de cada vez, dentro do processo de subida daquele prédio. Diferentemente de você que vai chegar no prédio pronto, vai pegar um elevador, vai lá para o 10º andar, olha lá de cima e tem vertigem. Simplesmente porque você não foi preparado
degrau por degrau. Então Deus trabalha por processos, Deus trabalha por degraus e Deus nos prepara passo a passo. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos. Curte, compartilha, me segue aí no YouTube, no Instagram, esse vídeo vai estar no IGTV também, então vai seguindo aí e vai curtindo e compartilhando com o máximo de pessoas possível, se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, se edificou você de alguma forma. Forte abraço a todos.